Oi, eu sou o Jack e estou de volta. Fiz uma pausa de 3 meses, realmente precisava disso. Mas agora é primavera e hora de sair da hibernação e voltar ao trabalho. Então, vamos lá. E de agora em diante, você pode esperar que novos episódios do programa em inglês sejam lançados na primeira terça-feira de cada mês. Neste episódio, contamos uma história sobre comércios da Dark Web. Então, recomendo, mais uma vez, discrição para você, ouvinte. Falaremos sobre drogas ilegais neste episódio e outros assuntos que, bem, sabe-se lá mais o quê. Por isso, este episódio é classificado como inadequado para menores de 14 anos, de acordo com o Guia de Classificação da Secretaria Nacional de Justiça do Brasil. Nota do tradutor. Este programa é um documentário da vida real com um objetivo educativo. A linguagem chula ou opiniões questionáveis do convidado não representam pensamento ou modos dos produtores. As falas são preservadas na íntegra para estimular o senso crítico e promover a discussão madura e saudável. Quando nos exemplos explicativos for usado você, é apenas uma maneira de ajudar o ouvinte a entender a mente do criminoso e não um estímulo para você fazer aquilo. Estas são histórias reais do lado obscuro da internet. Eu sou o Jack Resider e este é o Darknet Diaries. Então, vamos começar com o seu nome. Como você quer ser chamado? Pois pode querer usar um apelido ou um nickname. Rapaz, então, meu nome é Sam Band e isso já é público mesmo. Também conhecido online como Doing Fat Time ou Kelab. Esse foi meu nickname hacker por um tempo. Também 12, 18, 982, que é quase como falar com o João Roger dos Miseráveis. Esse era meu regional também. E esses são alguns dos nicks que tem. Ok, bem, talvez isso já tenha revelado um pouco da história. Agora você já sabe que Sam passou um tempo na prisão federal. E, honestamente, às vezes, quando falo com criminosos neste programa, fico um pouco nervoso e tenho que estabelecer alguns limites. Presumo que sua onda de crimes acabou, certo? Eu não quero acabou. saber. Eu não quero saber sobre quaisquer coisas futuras que você possa estar tramando e que possam ser claro. ilegais. É porque isso pode me deixar numa situação estranha. Sim, com certeza. Assim como nós, se eu tivesse mencionado algo para você, você poderia estar literalmente envolvido na associação e pegar até 10 anos. Então eu levo isso muito a sério. Mesmo quando eu estava preso, tinha uns caras que vinham até mim e diziam: quando eu sair eu vou vender coca e tal. E eu falava tipo: cara, escuta aqui, sai de perto de mim, tá bom? O que há de errado com você, seu idiota? Tipo, com certeza vai voltar, sabe? E eu não quero ouvir nada sobre isso. Então, eu entendo perfeitamente. Ótimo que você tem essa mentalidade de, sabe, não me envolvo em nada disso. Ok, então, quando Sam tinha 20 e poucos anos, ele morava em Vermont e estava ficando bom em computadores. Ele trabalhou consertando computadores por um tempo e então começou um pequeno negócio, arrumando computadores para outras pessoas. Conforme Sam foi se envolvendo mais com a tecnologia, é claro que ele notou e ouviu coisas como Silk Road, mercados da Darknet, Tor e Bitcoin. Porque quando você é um entusiasta de tecnologia, você vai querer saber dessas coisas. Eu tive essa exposição a criptomoedas e a Darknet em geral por muito tempo, porque trabalhei com tecnologia da informação e segurança cibernética. Eu fiz muito trabalho residencial e tecnologia sempre foi meu negócio. Eu adorava computadores. Lembro quando o Silk Road foi lançado, eu achava que era uma farsa. Eu achava que era um bando de federais que comandava e que na verdade era uma grande operação policial. Então, com o passar do tempo e aprendendo mais, eu percebi que não. Silk Road era um site na Dark Web que permitia comprar e vender drogas ilegais, entre outras coisas. Lá era tudo anonimizado para proteger compradores e vendedores. Dessa forma, a polícia teria dificuldade em descobrir quem eram os usuários. Um uso interessante da tecnologia, mas Sam não se importava realmente com Silk Road. Ele não estava interessado em comprar drogas ou vender drogas nele.
quando Sam estava na casa dos 20 anos, tinha uma namorada com quem já convivia por cerca de 10 anos. Estávamos discutindo sobre vidas. Minha filha pegou... É porque eu tinha 2 enteadas, sabe, e um filho. Aí eu fiz o jantar para eles e quando dei o jantar, minha ex disse: você tem uma filha demais para ela. E eu tava tipo, acho que não. E ela tipo, sabe, que você botou olha o prato. E eu tipo, bem, ó, foi a mesma quantidade de colheradas. E ela, tipo, seu idiota. E eu sou lógico, sabe? Meu tipo de personalidade é INTP, então eu sou lógico. Por isso, eu não fico realmente emocionalmente envolvido. Então, eu tava tipo, eu discordo. Você tá errado, foi a mesma quantidade de colheradas que eu coloquei pra outra criança. E isso deixou ela tão irritada que ela soltou um tipo, eu te traí 7 anos atrás. Ela foi uma pessoa super miserável durante aqueles 7 anos. Porque sentia muita culpa e ela descarregava isso em todo mundo. Ela nunca ficava em casa e quando estava era um pesadelo. Então quando ela acabou me contando isso eu disse, massa, a minha chance de uma bela pro inferno. Então eu usei essa oportunidade para terminar com ela. Mas morando na zona rural de Vermont, eu ia fazendo esses pequenos trabalhos aí, computador. Não tinha como ganhar muito dinheiro, era minha própria empresa, Ela se chamava Worldwide Computer Consultants, era um startup, sabe? E como eu não tinha muito dinheiro, daí eu pensei, bem, eu preciso ganhar alguma grana. Se eu quiser me mudar e ter uma boa casa para meus filhos morarem, eu preciso de pelo menos uns 200 mil. Pois é, todos nós já estivemos numa situação assim, certo? Onde a vida nos joga contra a parede e de repente precisamos de mais dinheiro. Talvez não 200 mil, mas ainda assim posso argumentar que estou numa situação ruim e o dinheiro poderia resolver muito dos meus problemas, mas que não tenho ideia de como conseguir. Sam não apenas precisava de dinheiro, mas também estava lidando com uma separação difícil depois de 10 anos com aquela pessoa. Às vezes, quando terminamos com alguém, temos a tendência de voltar aos velhos hábitos. Quais eram os velhos hábitos do Sam? Antes de morar em Vermont, eu morava em Rhode Island. E antes de morar em Rhode Island, eu morava em Massachusetts. Então, a maioria das pessoas saem desses estados por razões econômicas, é oportunidade de trabalho, sabe? Então, eu tava em Massachusetts quando peguei minha primeira cela. Foi agressão com a intenção de matar, sabe? Uau! Não sei a história completa do que aconteceu aqui, em parte porque Sam também nunca contou tudo à polícia. O que eu sei é que ele tinha 17 anos na época e havia 2 outros caras envolvidos nisso. Todos correram e Sam foi o único que foi pego. De qualquer forma, isso colocou Sam na cadeia por um tempo e enquanto ele estava lá, foi enviado para prisões especiais algumas vezes e ficou em confinamento solitário. Uma por possuir um isqueiro, porque ele é fumante, e outra por fazer uma faca para se defender, caso outro preso lhe atacasse. Nesse período de sua vida, Sam usava drogas e, quando saiu da prisão, chegou a ser acusado de porte de maconha. Ele se envolveu com drogas mais sérias e mudou-se de Massachusetts para Rhode Island. Eu tive em Rhode Island por um tempo e quando morei em Rhode Island, vendi... já passaram as limitações legais disso agora, sabe? Então eu posso falar. Mas eu vendi cocaína em pó, maconha e outras coisas. Eu me mudei para Vermont porque eu tava cansado de fazer esse tipo de coisa porque é uma vida difícil, sabe? Não é brincadeira. Então eu mudei para Vermont. Eu me mudei para Vermont e tirei meu diploma de ensino médio. Daí eu segui em frente com a minha educação. Quando eu vim para Vermont, eu não sabia nem ligar um computador. Se você, dissesse, liga esse computador, eu não sabia nem fazer isso. Não sabia formatar, nem desfragmentar um disco rígido, por exemplo. Eu não sabia fazer nada, cara.
Eu não sabia nada sobre computadores. Então, eu passei os 10 anos seguintes estudando sobre computadores e tecnologia. Então, os velhos hábitos de Sam eram um monte de coisas relacionadas a drogas e como escapar da lei. Sam aprendeu muito desde então, especificamente que agora existem mercados de drogas online. O velho Sam estava prestes a alcançar o novo Sam. O Silk Road, o principal mercado da Dark Web, foi invadido e fechado pelos federais em 2013. Mas isso não fez com que os mercados da Dark Web desaparecessem. Não. O Silk Road foi substituído por outros 4 mercados e as pessoas logo migraram para eles. Quando Sam estava passando por essa separação em 2017, o mercado popular na época era o Hansa. Sam ficou particularmente fascinado por este site e por isso ele passou longas noites lendo muitas listas e postagens lá, tentando aprender o máximo que podia sobre os mercados da Dark Web. Então, eu entrei no site deles e fiquei no site deles por um tempo e comecei a fazer postagens, sabe? Acabei ganhando renome lá, apenas ajudando o máximo de pessoas que pude e destacando as pessoas que eu sabia que eram golpistas. Então, você tinha uma tonelada de pessoas que estavam naquele fórum ou em qualquer fórum da Dark Web tentando fazer com que as pessoas deixem transações fora do sistema. Do sistema ESP, né, ou da polícia. Então, se alguém dissesse, hey, estou procurando esse fornecedor e ele quer meio quilo de maconha, hipoteticamente, né? Eu tinha meio que de maconha por $1.200, por exemplo. Você veia algum tubarão entrar e dizia assim, ei, eu tenho essa erva, eu comprei a granel e vou vender para você por $600 o quilo. Mas esse cara é apenas uma pessoa aleatória qualquer. Tipo, você nunca vai conseguir nada. Ele tá lá só pra roubar você, entendeu? Ele pode até ser um federal, ou ele tá ali só pra tentar pegar seu endereço, sabe? E ele pode te roubar e também pegar seu endereço. Então, eu costumava chamar essas pessoas pra fora. E tipo assim, eu dizia, se alguém diz isso no fórum, você pensa, eu posso até bater o preço dele, mas, tipo, você não tem aquela estrela de fornecedor tal e não pode provar isso. Não pode provar pra ninguém que você é um vendedor legítimo ali, né, naquele ambiente. Por exemplo, você não pode fornecer uma mensagem PGP auto-atribuída dizendo que você é fornecedor XYZ dali, sabe? Daí o que eu fazia? Eu dizia, cara, você é uma fraude. Eu denunciava os fraudadores, né? E você tá tentando enganar aquela pessoa. Aí claro que eles odiavam isso, porque dedurrava, né? Eu fiz umas 5.000 postagens em um mês no Hansa, e foi assim que eu fiz meu nome. O Hansa lançou uma política que dizia que você não podia postar nada no fórum a menos que fosse um comprador ou um vendedor. E nesse ponto, Sam não era comprador nem vendedor. Então eu fiquei tipo, filho da mãe. Tinha um grande de mim, ele me chamou e disse, ei cara, escuta aqui, eu sei que você anda nos fóruns e você faz muito bem. Mas ele tava tipo, você vai comprar alguma coisa? Se for comprar, você pode continuar nos fóruns. Lá eu fiquei tipo, bem, eu entendo de Bitcoin, eu entendo como tudo isso funciona, mas ainda não tenho certeza absoluta de que se eu comprar local Bitcoins, posso comprar e tornar completamente anônimo, sabe? Não sabia se podia deixar completamente anônimo. E pra mim isso era um grande risco. Pra mim não valia a pena o custo de poder postar nos fóruns. Então eu pensei, deu ruim, não vou poder postar mais nos fóruns. Daí ele disse, não cara, eu vou te enviar os bitcoins e só faço uma compra. Aí tecnicamente essa foi minha primeira compra na Dark Web, sabe? E foi com um cartão de crédito roubado. Daí ele me enviou o dinheiro para isso. Eu tinha comprado dele como Two Happy Times, o nome do vendedor. Depois de comprar, eu me tornei um comprador e podia falar nos fóruns. Aí eu resolvi esse problema. Fantástico. Então enviei para ele o número do cartão de crédito roubado de volta. Ele tava tipo, aqui cara, não preciso disso, eu não vou fazer nada com isso, eu tô bem, sabe? Então eu tava tipo,
opa, agora eu tô sussa, né? Agora eu posso postar nos fóruns, então eu continuei postando. E cerca de um mês depois eu queria me tornar um fornecedor. Daí eu disse pra ele, eu vou me tornar um vendedor. E ele disse, ei, escute, se você quer vender, eu te adianto 200 paus. Daí pra você fazer isso, porque eu sei que você não quer comprar Bitcoin, eu sei que você é meio paranoico com isso. E eu tava tipo, bem, tudo bem, beleza, muito bom. Fiquei grato por você arriscar seu pescoço por mim, então eu aceito. São $200 e ele provavelmente ganhava aquilo em 1 hora. Mas eu pensei que ele era um cara legal, sabe? O Rensa exigia um pagamento em torno de $200 se você quisesse criar uma conta de fornecedor. E agora que ele tinha esse valor, Stan estava pronto para começar um novo capítulo em sua vida como fornecedor no mercado da Dark Web. Mas ele não pulou direto nisso. Stan era muito cauteloso com tudo. Por um lado, ele sabia muito sobre o OPSEC e como manter a privacidade online, a partir do seu conhecimento de segurança cibernética e computadores. Mas então, ter passado meses lendo milhares de postagens no Rensa realmente o ajudou a se inserir na cultura do mercado da Dark Web. Essa é uma cultura difícil de entrar. Há pouca confiança em algumas áreas e muita confiança em outras, o que às vezes faz parecer que você faz parte de uma família criminosa. Ele fez amigos e conexões e começou uma reputação sem sequer comprar ou vender um único item. Ele fez algumas observações durante esse tempo. Primeiro, ninguém usa seu nome verdadeiro na Dark Web. Lá, todo mundo se esforça para esconder sua verdadeira identidade. 2. Você pode presumir que todos são criminosos ou agentes federais. 3. Os federais estão procurando ativamente derrubar os criminosos e ele prestaria atenção a todos os métodos que pudesse sobre como os federais pegavam essas pessoas. Então, os erros de outras pessoas se tornaram suas regras de vida. Sam, você se lembra o que vendeu no início? Sim, então era moonshine, né? Aguardente caseira concentrada e maconha. Mas onde conseguiu maconha? Eu cultivava, importei sementes da União Europeia, eu tinha conseguido umas sementes de Master Kush e as refinei. Eu estudei botânica provavelmente por cerca de 15 anos, então fui e aprendi sozinho sobre macronutrientes, micronutrientes, culturas em águas profundas, SCR, OGS, todo esse tipo de coisa, sabe? Aeração, deficiências de nutrientes, como identificar as deficiências de nutrientes das plantas, tipo... aprendi isso tudo e queria cultivar cannabis já há muito tempo. Certo. E como foi no Rensa? Como foi sua primeira experiência como fornecedor? Pava, na primeira semana eu ganhei cerca de $300 e na segunda semana provavelmente uns $500. Foi um começo lento, mas se eu não tivesse passado aquele mês fazendo essas postagens, não teria feito vendas. E a grande ideia dele era que ele queria ser o fabricante e vendedor ao mesmo tempo. Sua teoria era que assim maximizaria seus lucros. Eu pensei então, sabe? Se eu for fabricante ou varejista, meu ROI será insano. Então, com minha aguardente eu poderia gastar de $10 a $14 e poderia transformar isso em $100 no mínimo. Então, se eu fizesse conhaque de torta de maçã com isso e multiplicasse por 5, teria agora $500. Bem, Sam estava tentando ser experiente em negócios, tentando encontrar maneiras de cortar custos. As remessas de suprimentos poderiam facilmente começar a aumentar. E uma coisa que descobri foi que o SPS, os Correios Americanos, você pode solicitar suprimentos gratuitos dos sites deles, sabe? Então, se você quiser plástico bolha, em vez de comprar plástico bolha da Amazon com cartão de crédito e mandar para sua casa e lidar com 1 tonelada disso, você pode encomendar envelopes do USPS ou retirá-los pessoalmente, sabe? E assim você não tem uma compra com cartão de crédito, pelo menos para um desses suprimentos de remessa.
Eu também encomendava catálogos genéricos, naqueles grandes de produtos industriais, sabe, como os da Grainger, que eu tinha esses grossos que tem de 500 a 2.000 páginas nele. Eu arrancava as páginas, amassava em bolas e eu jogava ali. Daí eu embalava. E eu não tinha isopor granulado, sabe? Então eu também precisava comprar na Amazon. Mas eu me certificava que porque qualquer coisa que você envie é uma ponta que pode estourar, sabe? Então, se você comprar suprimentos, é bem perigoso. Então, você tem que levar tudo em consideração, todas essas coisas. Se você puder dividir essas coisas e garantir que não haja excesso, melhor ainda, porque agora você é mais um criativo também. Ele também deu muitos passos cuidadosos apenas para entrar no mercado da Dark Web do Hansa. Por exemplo, quando você entra numa mídia social, é provável que você apenas pegue seu telefone ou computador e já esteja conectado ao site, exatamente como estava antes. Mas você não vai querer fazer isso com mercados da Dark Web, porque suponha que você seja pego pela polícia e eles peguem seu computador, abram e vejam que você está logado como um fornecedor no site. Isso se torna uma prova que eles teriam contra você. Então, Sam tentaria esconder seus rastros para que parecesse que ele nunca esteve em um mercado da Dark Web. Desta forma, ele nunca usaria sua conexão de internet doméstica para fazer coisas ilegais online. Ele morava em uma colina e apontou sua antena morro abaixo em direção à casa do vizinho e conseguiu descobrir uma maneira de entrar na rede deles. Ele usou o sistema operacional Tails Linux, que possui alguns recursos extras de segurança. Mas o problema do sistema operacional Tails é que ele é completamente apagado toda vez que você reinicia ou desliga e não tem qualquer memória do que você fez antes. Então, todas as manhãs, quando Sam precisava fazer login e verificar seus pedidos, ele tinha que recarregar o Tails e reinserir sua chave PGP e sua chave Bitcoin e fazer tudo isso para autenticar e fazer negócios no site. Mas aqui está outro problema. Possuir essas duas chaves privadas provaria aos federais que ele é vendedor do site. Então, ele precisava proteger muito bem essas chaves e as armazenou em um pequeno flash drive. Eu tinha meu pendrive sempre comigo e eu mantinha comigo porque, primeiro, você tinha que descobrir, né, que eu tinha um pendrive. E eu sou um produtor de aguardente, assim, eu tinha álcool 85 ao meu redor o tempo todo. Então, portanto, era bem possível para mim a qualquer momento tirar aquele pendrive do bolso, despejar álcool 85 nele e acender. E com sorte derreter tudo a ponto de não sobrar mais nada. Mas é claro que isso não era uma garantia. Não era como se eu tivesse pólvora ali, mas até que isso foi uma ideia que eu tive uma vez. Além disso, ele morava no alto de uma colina e podia vigiar e ver se alguém estava vindo de longe. Eu verificava regularmente o perímetro, sabe? Umas 4 vezes por dia. Eu dava uma volta, olhava por quase todas as janelas da casa e ficava atento a qualquer movimento lá fora, sabe? Tipo, tinha um carro estacionado na rua. Algumas vezes eu via um carro estacionado na rua e eu observava milhares de coisas. Eu não tinha um celular. E não teria mesmo se você tivesse um celular e de alguma forma me conhecesse e eu conhecesse você o suficiente para vir na minha casa, eu não deixava entrar lá com o celular, sabe? Que tenso! As coisas ficam realmente intensas se você for um fornecedor na Dark Web. Amigos não podem trazer celulares para sua casa e você sempre deve ter um plano em mente de como destruir o pendrive que você sempre carrega. Faremos um pequeno intervalo aqui. Mas fique conosco porque, apesar de todo esse planejamento e precauções de segurança, algo deu muito errado. Sam, e qual operadora você usava? Para pacotes? Sim, isso. Só o SPS. Por quê? Porque é administrado pelo governo federal e é necessário um mandado para abrir qualquer encomenda. Então, se você enviar por exemplo, DHL, UPS, FedEx ou qualquer uma dessas empresas privadas,
eles podem abrir seu pacote à vontade, sabe? Enquanto no USPS é exigido um mandado e precisa ter uma suspeita razoável, precisa ter uma causa provável para fazer com que um juiz federal assine essa autorização. Ok, então, para o governo abrir seu pacote, eles precisam de uma suspeita razoável e uma causa provável. Então, como o governo acharia que um pacote é suspeito? Bem, isso obviamente é algo que Sam queria muito saber. Tornar um pacote seguro assim para envio foi bem difícil. Eles tentam tornar todo o pacote o mais genérico possível para que possam classificar quase qualquer pacote como suspeito. Então, por exemplo, se você usar, entre aspas, né, fita demais, o que realmente significa ser muita fita, sabe? É uma definição arbitrária, cabe a eles definirem, né? Portanto, se você usar muita fita e tiver um endereço de retorno falso, se tiver um endereço manuscrito e se não for uma caixa oficial do SPS, certo? Todos esses itens e o endereço de retorno inexistente, por exemplo, um remetente falso, todas essas coisas levam para classificar um pacote como suspeito. Daí eles podem juntar esses pacotes e analisar características suspeitas e dizer que tem alguma causa provável e aí conseguir o mandado de um juiz. É bem provável que ele dê, sabe? Agora, com tantos pacotes assim para despachar, isso se torna uma grande tarefa. Você não pode simplesmente entregar todos para o carteiro que coleta em sua casa. Você precisa, de alguma forma, enviá-los anonimamente, sem uma maneira de rastreá-los até você. Portanto, uma caixa de correio pública na esquina poderia ser uma boa. Você poderia simplesmente colocar os selos no pacote e colocar na caixa de coleta. Mas isso é meio difícil de fazer quando você tem uma garrafa de aguardente para enviar. Mas o problema também é que você não quer colocar todos os seus pacotes em uma caixa de correio ou tornar uma dessas caixas associada a um uso frequente seu. Então, Sam estava muito ocupado fazendo aguardente, cultivando maconha, empacotando tudo e atendendo aos pedidos. Eu não tinha tempo para enviar os pacotes, então eu procurei minha prima. Falei com minha prima que na época morava em Rhode Island e trabalhava com... Ela tinha um emprego sem futuro, sabe? Aí eu disse, ei, escuta aqui, eu tenho um plano. Você quer passar um fim de semana aqui e conversar comigo? Daí ela dirigiu naquele fim de semana e eu disse a ela, porque eu também não falaria sobre venda de drogas na internet por telefone, sabe? Bom, eu tinha falado para ela e disse, olha, vai ser assim, eu vou te pagar uma certa porcentagem, 5% do que eu tô enviando, 5% a mais de lucro para esse pacote é seu, mais uma taxa padrão. Faremos tipo $5 por pacote, mais a porcentagem, mais o dinheiro da gasolina, todas as despesas, né, as prestações do carro e tal. Eu tinha um quarto vago, então, se ela quisesse, poderia morar lá. Então ela tinha, ela estava muito bem cuidada, sabe? Tinha álcool à vontade, tinha aguardente de maconha, cogumelo, êxtase, ácido, ela podia pegar o que quisesse. Então esse foi o acerto que eu tinha com ela. Daí ela levava e eu de manhã acordava, conferia meus pedidos, imprimia os endereços e etiquetas térmicas. Porque as térmicas não usam main-crew em impressão, sabe? O que significa que meu endereço IP não ficaria naquela etiqueta. Ok, mas vamos fazer uma pausa aqui e checar alguns fatos. É verdade que as impressoras normalmente colocam alguns pontos em todas as páginas que imprimem, são quase invisíveis, e esses pontos passam despercebidos pela maioria das pessoas. Presumivelmente, isso serviria para rastrear a impressão de volta para a impressora que a fez. Mas não se sabe exatamente que informação está codificada nesses pequenos pontos. Não acho que seu endereço IP vai aparecer neles. É mais como uma pequena assinatura daquela impressora. Acho que isso é para ajudar as autoridades a rastrear dinheiro falsificado, para ver se ele veio da mesma origem. Portanto, embora provavelmente seja inteligente não usar uma impressora que faça isso, não tenho certeza de quão eficaz foi essa etapa para realmente ocultar seus rastros. Para mim, sim,
comprei uma impressora térmica, porque com impressora térmica não usa tinta, o papel é térmico. E não há microimpressão com eles. Então, de manhã eu acordava e imprimia digamos que estou te mandando meio quilo de maconha. Eu imprimo o seu endereço e no verso escrevo meio quilo de maconha. E o pacote de meio quilo de maconha eu tinha lacrado na minha sala limpa. Daí eu pego os meus endereços falsos de retorno e coloco o endereço de destino na caixa e jogo fora o verso da etiqueta que diz meio quilo. Uma das coisas que preocupava minha prima é que ela ficava e se eu estiver enviando esses pacotes e o FBI tirar as impressões digitais deles? Eles vão ver minhas impressões. Daí eu dizia pra ela, é verdade. E ela ficava bem, isso é um problema, não é? E eu dizia, não, porque no final do dia, se você está no correio e toca em uma caixa, você tem uma desculpa plausível, certo? Se você topar numa caixa. Agora, se suas digitais estiverem dentro de um desses, né, no plástico que lacra as drogas ou dentro da caixa, aí é complicado. Então, pra mim, eu tomava esse cuidado, sabe? Eu usava 2, 3 pares de luvas de látex. Eu passava água sanitária nas coisas para garantir que não ficasse DNA. Uma quantidade ridícula de material pode entranhar ali e ficar no pacote, sabe? Então, digamos que eu vá e empacote apenas 1 grama de maconha. Aí eu pego um saco de sanduíche, coloco a maconha nele e fecho, tirando o ar da melhor maneira possível. E em seguida passo álcool. Tudo que eu pego e pego um novo par de luvas depois também. Daí eu colocava dentro de um saco plástico a vácuo, eu fechava aquele saco e a vácuo, e depois eu mergulhava o saco inteiro na solução de álcool também, e deixava secar. Depois fechava em outro saco. Esse outro saco eu chamava de barreira visual, sabe? Uma barreira visual era um saco de cor sólida, que você não pode ver por isso, sabe? Então eu selava a vácuo esse último saco e eu, com minha impressora térmica, imprimia uma etiqueta escrito frutas secas orgânicas e colocava aquela barreira visual. Se eu te entregar isso e você olhar e apertar, parece mesmo uma fruta seca, sabe? Você não consegue ver por causa da barreira visual. Então, se os policiais ou um funcionário dos Correios estivesse curioso sobre o que tinha numa caixa e apertasse para reparar dentro dela, como, foi um acidente, eu pisei aqui na caixa sem querer e abri, aí você podia pisar na caixa o dia todo, mas a barreira visual não ia permitir que descobrisse o que estivesse ali dentro, sabe? Você só ia olhar e ver escrito frutas secas orgânicas. Então você tinha que abrir a caixa e cortar todo aquele plástico de 2 milímetros de espessura para tirar o outro plástico. E ainda assim era tão opaco que você não conseguia ver o que era, o que tinha ali dentro. Então, tinha todas essas camadas, sabe, para realmente descobrir o que era. Era bastante difícil. Só que tem uma parada chamada permeação. Então, eu podia pegar um tiro de maconha, colocar no saco, enfiar num cano de PVC, enfiar num bloco de concreto, enfiar esse bloco de concreto num tanque de gasolina, e se você deixar lá bastante tempo, um cachorro farejador vai sentir o cheiro da maconha através do metal do tanque da gasolina, do concreto, do cano PVC, do saco plástico, porque ele sai, sabe? Nada nesse mundo é realmente sólido, ainda é mantido unido por átomos, mas nada é tecnicamente sólido, sabe? Mesmo o interior de um átomo é composto basicamente de nada, certo? Mas de espaço vazio. Então a permeação atravessa tudo e qualquer coisa. Algumas substâncias levam mais tempo. Mas veja bem, eu não tinha que colocar em concreto ou aço ou qualquer uma dessas coisas malucas que você vê os cartéis fazendo porque estão enviando grandes quantidades. No final das contas, eu enviava pacote de apenas 2 ou 3 dias de embalado, sabe? É lacrado em 4 camadas, então não tinha tempo de permear para um cachorro conseguir farejar. Eu podia garantir que não tinha resíduos microscópicos do lado de fora, porque eu tocava de luvas e eu destruía qualquer resíduo que tivesse com um álcool que eu passava em volta. Eu limpava completamente o mesmo pacote várias vezes, muitas vezes. Ok, mas há mais uma precaução a ser tomada em relação às etiquetas de envio. A cada 3 pacotes eu colocava um endereço de remetente diferente porque um dos alertas
para as autoridades é o endereço de remetente falso. Então, eu tive que encontrar um banco de dados de endereço de retorno legítimos. E eu, se você é um cara honesto, sabe? E como se você fosse um cidadão honesto. E das 9 às 5 você não viola a lei, que eu saiba, né? E você não é nenhum cara mau. Daí eu não queria enviar um monte de coca com o endereço do remetente do Jack, por exemplo, porque se eu fizesse isso, eu poderia lhe complicar bastante. A polícia podia arrombar sua porta às 6 da manhã e você faltar ao trabalho e alguém portar aquilo pro seu chefe que viu você sendo abordado pela polícia, que a polícia entrou na sua casa, sabe? E isso fazer você até perder seu emprego. E o que você ia dizer o contrário, né? Eu sei dizer, eu não fiz isso, todo mundo fala isso, né? É um estigma, fica um estigma e um trauma que seus filhos vão ter por esse tipo de coisa, sabe? Então, como eu precisava de uma lista de pessoas reais, a minha solução para isso foi pesquisar o registro de criminosos sexuais e encontrar criminosos sexuais de nível 3, sabe? Os piores criminosos sexuais, e usar seus nomes como remetentes. Eu usava, então, o endereço legítimo, o endereço de retorno legítimo, onde eu tinha certeza, não era garantido, mas bem provável, sabe, de que não tinha crianças morando ali. E se esse cara fosse preso, eu realmente não me importava, porque eu não tenho nenhuma simpatia por mockers, sabe? E é assim que chamam eles na prisão federal. Mocker é molestador de criança, pedófilo, né? Eles chamam assim também na Dark Web. Então eu pensava, no final do dia, que era uma ótima lista, porque eu não me importava de onde precisasse enviar os pacotes, né? Podia ser de qualquer lugar do país. E esses criminosos sexuais, eu não me sinto culpado nem um pouco, sabe? Por usar os nomes deles para os meus propósitos, entende? Porque eles também usaram outras pessoas para os propósitos nefastos deles, sabe? Então, eu via isso como um karma. Neste ponto, ele entregava os pacotes para sua prima e orientava como despachar, seguindo certas regras. Cada agência dos Correios tem... Então, eu enviava para cada agência dos Correios no máximo 3 pacotes saindo, sabe? Portanto, se eu enviasse 9 pacotes naquele dia, ela provavelmente iria a 3 ou mais agências dos Correios. Nosso limite eram 3 pacotes por agência. Então, ela ia e despachava esses pacotes de 3 agências diferentes, pegava os recibos e trazia de volta, né? E eu riscava o nome daquela cidade. Então, no dia seguinte, eu escolhi outra cidade, certo? E foi assim que eu rotacionava. Eu garantia de não visitar a mesma agência por pelo menos uns 6 meses. Porque eu imaginava que se os federais, digamos que eu enviei daquela agência, os federais pegam, eles vão montar uma vigilância ali, sabe? E é isso que eles fazem, certo? Então eles montam vigilância. Daí eu pensava, então divirtam-se, né? Vamos ver se eles vão ficar por ali pelos próximos 6 meses. Quanto que você tem de orçamento, né? Para manter ali aquela vigilância por tanto tempo. Nós não estamos enviando balde de fentanil, sabe? Na verdade, a droga mais perigosa, a mais prejudicial que eu enviei, acho que foi álcool no final das contas. Outras pessoas diriam que era cocaína. Honestamente, eu acho que álcool é o pior, sabe? Embora seja legal, mas eu não vendi heroína, eu não vendi metanfetamina, não vendi fentanil. Tentei não vender drogas que eu achava que tirava a alma das pessoas, sabe? Eu tentei vender o que considerava drogas de festas. De novo, algumas pessoas diriam, você está apenas tentando racionalizar seu mau comportamento, né? E elas podem até dizer isso com certeza. Eu não contestaria, né? Não iria contra. E bom direito você estaria errado, mas... no final das contas, para mim, essa era a minha moral, sabe? E no final das contas, eu me orgulhava disso porque... Não orgulhava por ter uma, porque muitos caras não têm. É sempre fascinante para mim ver que linhas morais as pessoas desenham na areia e não cruzam.
Talvez você pense que ser um criminoso significa apenas dizer danem-se as regras e ser totalmente punk com as leis. Você acabou de ouvir Sam falar sobre muitas das regras que ele seguia para se manter seguro e protegido. Mas adicionar regras apenas por razões morais é interessante para mim. Uma delas era que Sam só usaria criminosos sexuais de nível 3 registrados como remetentes de seus pacotes, porque achava que seria errado colocar o nome de um bom cidadão. Outra era que, embora Sam vendesse muitas drogas diferentes, havia algumas que ele não venderia, aquelas que, entre aspas, tiravam sua alma de você. Ele também não queria vender para crianças, mas não tinha como garantir isso. É bem isso, sabe? Os compradores são anônimos. É como se eu vendesse uma faca na Amazon e como é que eu vou saber se você tem mais de 18 anos? É isso. Tendo esse tipo de atividade como seu trabalho, você realmente precisa de um código moral, porque as coisas que você vê nesses sites podem ficar sinistras rapidamente. E algumas coisas que estão à venda podem realmente fazer você se questionar sobre o que está fazendo ali. Por exemplo, deveria haver um mercado onde você possa comprar e vender qualquer coisa? Itens roubados, falsificados, itens proibidos, venenos, armas e, claro, drogas? Sam só estava envolvido com a parte das drogas. Todos nós temos o direito inerente sobre nossos próprios corpos, sabe? Se você quer comer McDonald's pelo resto da vida e pesar 180 quilos e morrer de ataque cardíaco, você é livre para fazer isso como o americano, entende? Eu acredito que se você quiser usar drogas, deve ser livre para fazer isso também. Então, como americano, você tem o direito de colocar o que quiser no seu corpo. Não, exceto se outra pessoa seja dona do seu corpo, mas ninguém tem o direito de dizer o que fazer com ele, com o seu corpo. É como se eu dissesse que você não pode usar óculos sobre os olhos, por exemplo. Você tem que usar o óculos na sua testa. Quem sou eu então, né? Eu não tenho direito sobre minha propriedade. Se outra pessoa vai dizer o que eu tenho que fazer, quem sou eu para dizer o que você pode ou não fazer sobre o seu corpo, entende? Então, essa era a minha opinião sobre essas coisas. Esta é uma maneira libertária de ver o mundo. Os libertários querem maximizar a autonomia e minimizar o envolvimento do governo em sua vida. Ross Ulbricht, o criador do primeiro grande mercado da Dark Web, o Silk Road, também era um libertário. Para administrar um mercado como Silk Road, ele tinha que ser. Ele achava que as pessoas deveriam poder fazer suas próprias escolhas sobre quais drogas poderiam comprar, mesmo que sejam drogas ilegais. Mas então as armas começaram a aparecer no Silk Road, e isso realmente fez Ross dar uma longa e dura olhada em sua alma, para descobrir quais regras deveriam existir em relação ao seu negócio. Ele finalmente decidiu que seria proibido vender qualquer coisa cujo objetivo fosse prejudicar ou fraudar. Por isso, o Silk Road não permitia armas ou material de abuso sexual infantil, ou mesmo cartões de crédito roubados no site. Mais uma vez, acho muito fascinante o que os criminosos não fariam por razões éticas. Eu nunca conseguiria executar ou operar, ou mesmo administrar um mercado na Dark Web. Eu ficaria tão estressado e envelheceria que poderia morrer em uma semana. Ainda esta semana, na minha cidade, havia um cartaz de advertência que vi preso no banheiro de uma cafeteria no centro da cidade, que dizia: "Cuidado! Há um lote ruim circulando, certifique-se de levar Narcan e testar suas drogas." Este cartaz estava falando sobre fentanil, e Narcan é usado como um antídoto para opioides. Também vi 2 mortes relacionadas ao fentanil. Um cara foi encontrado morto em um banheiro e o outro teve uma overdose em uma cela na prisão. Veja bem, o fentanil é um opioide, um analgésico, mas ele é 50 vezes mais potente que a morfina. É incrivelmente forte. Mas por ser tão potente, as pessoas podem facilmente usar muito e morrer de overdose.
o que é um problema por si só. Mas o que é assustador para mim é que as pessoas nem sempre sabem o que estão tomando. Um vendedor na Dark Web estava simplesmente vendendo Xanax e oxicodona, e as pessoas que compram essas coisas pensam que é isso mesmo que estão recebendo. Mas não, esse vendedor estava misturando Xanax e oxicodona com fentanil. Então, se algum pai que tivesse, por exemplo, cotovelo de tenista ou epicondilite lateral ou algo assim, e precisasse de analgésicos fortes, ele poderia esperar um mês por uma consulta médica e então obter uma receita, e depois ir à farmácia e comprá-la. Ou ele poderia simplesmente encomendar em um mercado da Dark Web e receber em 4 dias. Mas isso é muito perigoso, porque ele pode misturar com fentanil e correr um grande risco de overdose. Ouvimos histórias de pessoas morrendo de fentanil o tempo todo, e é por isso que um usuário deve testar as drogas que recebe. Existem tiras que podem testar a presença de fentanil. É por isso que eu nunca poderia administrar um mercado na Dark Web. Se eu soubesse que haveria pessoas colocando coisas mortais em drogas que não deveriam estar lá e matando pessoas, eu me sentiria obrigado a descobrir quem diabos era aquela pessoa. Aquele cara que vendia aquela oxicodona misturada foi preso e condenado a 20 anos de prisão. Ele é muito provavelmente responsável por algumas mortes. Então, alguns fornecedores nesses mercados da Dark Web realmente não dão a mínima para seus clientes. Apesar de todas essas coisas ilegais que Sam estava fazendo, é bom ver que ele não estava enganando seus clientes ou fazendo misturas com ingredientes mortais. Ele tinha algumas regras mínimas que seguia. Bem, para mim era sem remessas internacionais, sem vender coisas que, você sabe, heroína, metafetamina, fentanil, essas coisas que matam pessoas. E não roubar pessoas, sabe? E dando também a elas o produto de melhor qualidade possível, a qualidade que eu poderia adquirir em uma escala global. Ok, então uma coisa que você deve ter claro desde o início, se você for um fornecedor na Dark Web, é que você precisa de um objetivo, porque as coisas podem ficar loucas lá embaixo, na Deep Web. E se você não tiver essa clareza, poderá ser arrastado e sugado pela maré rapidamente. Meu único objetivo com isso era ganhar meus 200 pau, sabe? Meus 200 mil, porque em Vermont você podia comprar uma casa relativamente barata. Você conseguia comprar uma casa por uns 100 mil, então eu fiquei tipo assim, bom, uma casa de 100, eu tenho 100 sobrando, o que dava para pagar os impostos e me manter por um tempo suficiente até que eu encontre algo para me manter à tona de forma mais permanente, sabe? Mas foi como entre a taxa da minha prima que eu paguei para ela e ter que atualizar minha configuração de cannabis e de aguardente e pagar pelo frete e meio que evoluir com negócios, eu sempre me vi sempre tendo que reinvestir, sabe? Se eu vendesse algo e ganhasse $800 com isso, eu diria, bem, $400 vão ser para as taxas de envio e os outros 400 vão ser para gasolina para minha prima enviar, né? E 400 em coisas. É o que eu esperava. Então, eu ganhei o suficiente para lucrar, mas com minha prima e com a minha ex, com quem eu ainda morava na época, nunca cheguei na linha dos 200 mil, sabe? Depois eu cheguei num ponto em que no final o dinheiro começava a entrar exponencialmente. Na primeira semana veio $300, na segunda semana acho que uns 500, e então eu tive semanas em que não via nada. Daí você tinha semanas que conseguia Bitcoin e adivinha, o Bitcoin cai 20% e agora o valor que você tem em mãos tem que segurar até que volte pelo menos a isso, né? Pelo menos volte 20%. Cara, eu não sou milionário, sabe? Eu não tenho muito dinheiro, então lidar com isso me matava. Eu soube sobre o Sam porque ele deu uma palestra na DEF CON no ano passado, em 2022. Em sua palestra, ele fez uma advertência clara para os outros.
Não beba e digite. Sim, com certeza. É mais perigoso do que beber e dirigir, com certeza, sim. E qual é o perigo aqui? O problema é a complacência. Em um certo ponto, se você se sente confortável comigo, assim como eu e você podemos nos conhecer em um ano, em alguns anos, eu ia receber, certo? Por exemplo. Então, aí você fica bêbado uma noite, sabe? E eu te chamo pelo seu apelido. Daí você diz, qual é, cara? Me chama de Jack. E é o mesmo que acontece na Dark Web, entende? Onde eu poderia muito bem ser um federal e agora eu sei de algo que eu extraí de você, né? Eu tenho uma informação identificável sobre você e talvez tenha visto você dizer algo de uma certa maneira que é exclusivo e de uma determinada região, sabe? E agora eu sei qual é o seu primeiro nome e onde você está, por exemplo. E com o passar do tempo vai haver outros deslizes, né? Outros vazamentos de informações que o outro lado pode coletar e descobrir. É por isso que eu disse que, para responder a sua pergunta, né? Foi por isso que eu disse para não beber e digitar, porque qualquer complacência, qualquer uma que você tenha é exponencialmente aumentada. Significa que as chances de você vazar dados sobre você mesmo só aumentam, entende? E que tipo de pagamento você estava aceitando? Sim, Bitcoin. Só Bitcoin. Ok, então quero saber agora sobre lavar o dinheiro. Como você fazia para sacar, converter em papel moeda? Super fácil, provavelmente uma das coisas mais fáceis de fazer. Eu acho que a maneira mais simples de ganhar dinheiro é com drogas, sabe? As pessoas ficam, mas que diabos, mas é super fácil. Da seguinte forma, perto de onde eu moro, uma porção de maconha, realmente boa, da boa mesmo, pode custar 225, 250 dólares. Então, na Dark Web, eu posso comprar por $30 a porção. Tipo, meu saque seria comprar um monte dessa erva e qualquer um que eu conhecesse na minha área, que eu soubesse que era sociável e eu sabia que manteríamos a boca fechada, eu chegava e dizia o seguinte: Hey cara, vem cá, escuta. Eu vou vender para você meio quilo dessa erva por $1.600 e vou lhe dar adiantado. Custa $100 a porção. Veja bem, o preço normal era 225, 250 dólares. Daí esse cara pode se virar, ele vai vender a porção por 150, reduzir para perto de $100 e ainda vai ganhar uma boa quantia de dinheiro, sabe? E ele nem pensou colocar nenhum dinheiro, não fez nenhum investimento. Ele conseguiu fazer isso e voltar com 1 ou 2 semanas e então ele estava recebendo dinheiro de todas as fontes mais variadas, sabe? A teoria dele era que, se essa pessoa fosse pega, eles não iriam denunciá-lo porque ele estava fazendo bons negócios. Além de usar esse método para transformar sua criptomoeda em dinheiro, ele também trocaria seu Bitcoin por Monero, que é mais privado que o Bitcoin e mais difícil de rastrear, e então sacaria seu Monero. Ok, então, neste ponto, ele já tinha apostado muito em fóruns e já era um comprador e vendedor em alguns mercados. Já estava se tornando conhecido e até começou a trabalhar para um dos mercados da Dark Web. Especificamente, ele estava resolvendo disputas. Quando você tem um cliente que contesta uma venda e você tem um fornecedor que concorda e contesta, então o que eu fazia? Eu gerenciava às vezes, em alguns desses mercados, eu gerenciava essas disputas, sabe? Eu era o que decidia, se você vai receber um reembolso ou não, se você tem direito ou não a um reembolso, a uma porcentagem, aí era eu que decidia, sabe? A gente fazia isso, mas observando a reputação do comprador e do vendedor, mas também vendo o tempo da conta, verificando se eles tinham contas em outros mercados, por exemplo, se tinha algum renome, né? O nível de renome. Além de fazer isso, já que ele estava tão envolvido com a comunidade, um mercado da Dark Web o convidou para fazer relações públicas para eles, e ele aceitou. Foi um trabalho pequeno, não pagava muito, mas como ele já era
muito ativo nos fóruns e outras coisas, podia ficar de olho em qualquer postagem negativa sobre o negócio e tentava remediar a imagem do mercado. Foi um trabalho pequeno, não pagava muito, mas como ele já era muito ativo nos fóruns e outras coisas, podia ficar de olho em qualquer postagem negativa sobre o negócio deles e tentava remediar a imagem. Agora, neste ponto, um dos fóruns mais populares para falar sobre os mercados da Dark Web era, na verdade, o Reddit. O subreddit r/Darknet Markets tinha 180 mil membros. Este era um lugar onde Sam iria pesquisar e ver o que estava acontecendo sobre os mercados na Dark Web. Um dia, alguém fez uma postagem sobre o mercado para o qual Sam estava fazendo relações públicas. A pessoa que postou estava usando o nome Hugbunter, uma brincadeira com as palavras Bug Hunter ou caçador de bugs, falhas em sites. O Hugbunter encontrou um arquivo de configuração exposto no site do mercado para o qual Sam trabalhava. Ele colocou no Reddit. Ele não colocou a página real. Ele não vazou nada, foi só responsável pela divulgação. E entrou em contato com os admins. Daí ele disse: ei, vocês têm um vazamento de IPs. Aí aquilo, claro, acendeu uma luz, né? E eles tá bom, nós vamos ver isso aí. Aí passou 1 ou 2 semanas depois, o cara disse de novo: ei, vocês têm um problema de segurança. Olha aí, tá bom? Aí eles disseram: tá bom, vou ver. Mas você sabe, né? Ele postava sobre essas coisas no Reddit. E eu ficava tentando dissuadi-lo de postar sobre isso, porque eu era o Relações Públicas e não queria manchas, né, no nome do negócio. Então eu, como sendo o representante, peguei e disse: isso aí é o nosso honeypot. Sabe, que legal você ter conseguido mostrar isso, porque nós podemos mostrar às pessoas quão forte é a nossa segurança e que temos medidas ofensivas incorporadas, né, porque aquilo aí era o nosso honeypot. Mas, e aí ele dizia que não era verdade, e acabamos discutindo sobre esse assunto por um longo tempo, sabe? Honeypot é uma brecha proposital usada para ludibriar um atacante ou testar suas intenções. Foi nessa conversa, então, que Sam conheceu o Hugbunter, tentando provocá-lo por meio de mensagens de bate-papo. Bem, com o tempo, Sam passou a conhecer mais Hugbunter e a conversa continuou em outros assuntos. Uma coisa sobre a qual eles falavam muito foi sobre o Reddit em si. Alguns usuários estavam sendo banidos do Reddit por tentarem vender coisas diretamente nele, em vez de na Dark Web. Isso se tornou um assunto de destaque. Eles se perguntavam quanto o Reddit iria permitir em seu site. Qual seria o limite de interações para a compra e venda de coisas ilegais que a plataforma permitiria? Daí ele teve a seguinte ideia. Ele disse: ei, vamos copiar um fórum como esse na Dark Web e assim a gente vai ter uma alternativa. Então a ideia nasceu. Pegaram o subreddit do mercado Darknet e fizeram uma espécie de site dedicado semelhante ao Reddit na Dark Web. E Hugbunter foi quem começou a trabalhar nisso. Ele codificou o site, ele sabia fazer isso tudo, sabe? E o seu trabalho, o trabalho dele era o de background, de administrador do background. E o meu trabalho era ser um administrador das interações no fórum, na vida real, né? Até porque eu tinha uma lista de credenciais de sites que tinha trabalhado antes neles, sabe? O site que o Hugbunter criou se chamava Dread. Eles não permitiam que os usuários comprassem ou vendessem nada, mas deixe-me falar sobre esses comércios. Eles anunciaram este novo site no próprio Reddit para informar as pessoas: ei, se o Reddit cair, temos esse alternativo aqui. E isso se concretizou. Em 2018, o Reddit postou algumas novas regras em seu site dizendo que não permitiriam que os usuários trocassem determinados itens, como armas de fogo, drogas, sexo, bens roubados, informações pessoais, identidades falsas e dinheiro falsificado. Aparentemente,
O Reddit notou que muitas pessoas estavam comprando e vendendo essas coisas em seu site e tomou uma grande decisão para banir as comunidades envolvidas nisso. Isso resultou no Reddit encerrando todo o fórum r/Darknet Markets, e isso fez o fórum do Dread explodir repentinamente. Com muitos novos usuários, passou a ser um dos maiores fóruns da Darknet. E Sam tinha um assento de destaque, pois era o primeiro administrador do Dread. Ninguém, cara, ninguém vem à minha casa, ninguém vem à minha casa, sabe? As únicas pessoas que já vieram à minha casa ou que bateram na porta, ou eram vendedores de pinturas, porque onde eu morava era uma área rica, sabe? Então as pessoas batiam na porta para vender quadros, ou tipo, as testemunhas de Jeová, sabe? Que também batiam. Aí, então, de repente, bateram na minha porta, tipo, 7h15 da manhã. Eu tinha acabado de pegar meu café, eu tava ali tomando meu café, e vou andando até a porta, e abro a porta, e ali tava um cara parado com um colete à prova de balas. Ele tinha um distintivo costurado no colete, e eu nunca tinha visto um distintivo daquele antes. Ele segurava um pedaço de papel, aí ele... meu nome é fulano de tal, eu sou um agente especial do Departamento de Segurança, e eu tenho este mandado de busca federal aqui, e eu tô ali tipo, segurando meu café, olhando para aquele cara e olhando para umas 30 pessoas que estavam atrás dele, e empunhando o MP5, sabe? E usando máscara de esqui com caveiras, e eu fico tipo... Isso foi antes da Covid, né? Então, ver pessoas assim com máscaras era muito estranho, sabe? Você sabe o que eu quero dizer, né? Cara, daí eu fico olhando aquela galera toda atrás desse cara, e eles inspecionando as janelas e fazendo essas bobagens, sabe? E eu tipo, ok, então, acho que você quer entrar então, né? E ele tipo, sim, e eu, tá, tudo bem, então, quando ele começa a entrar, eu chamo e falo, ei, vem cá, escute. Há 2 mulheres adultas, uma é minha prima e a outra é minha ex. E tem 3 crianças na casa, porque eu não quero, sabe, eles gostam de brincar como se estivessem no Iraque, sabe? Eu não quero eles correndo e apontando um MP5 para meus filhos ou minha filha e assustando eles pra cacete, sabe? Não quero que eles saibam quem está lá dentro, para que não fiquem com medo de verdade e eles fiquem um pouco mais relaxados, entende? E eles ficaram. Eles foram muito educados, sabe? Muito calmos. E essa foi minha primeira interação com eles. Ué, espera aí, tinha crianças na casa com todo o laboratório de drogas? Sim, mas não no laboratório. O quarto em que eu tinha a maconha era separado da casa principal. Eles não tinham contato com esse material. E as embalagens e todas essas coisas, eles nunca passaram por isso? E isso era lá na sala limpa. Então não, eles não tinham nenhum contato. Todos os entorpecentes que eu tinha ficavam guardados no cofre lá dentro. Ok, tudo bem. Então o que eles viram foi só a operação. Sim. Então, eles invadiram e eles passam e encontram tá, mas... voltando um pouco, né? Uma coisa minha, com a qual minha prima ficava preocupada. Ela dizia, tipo assim... digamos que façamos isso e sejamos pegos. E eu dizia pra ela, escute, se formos pegos é porque eu estarei tudo, entende? E eu sou responsável por tudo aqui, sabe? Eu sou responsável pela segurança, eu sou responsável por tudo. O que acontece. Então, se algo não der certo, a culpa é minha. Então eu pensei, escute, se eles vierem e nos prenderem, eu vou dizer pra eles que fui eu. Porque no final das contas, se eu não fizesse isso, eles culpariam todo mundo, entende? Então, quando eles entraram, procuraram e vistoriaram, e eles olham pra mim e perguntaram, tem alguma droga em casa? E eu olhei, tipo assim, respirei e disse sim, elas estão lá em cima, no meu cofre. Tudo que tem lá é meu, eu sou o fornecedor na Dark Web. E eles tipo, o quê? Eles ficaram impressionados, sabe? Eles não esperavam aquilo, mas
Como eu disse, eu tinha um acordo com minha prima antes disso, de que se algo assim acontecesse, no cenário, no pior caso, nós tínhamos uma tonelada de planos de contingência, sabe? Isso faz parte de uma boa segurança operacional e ter boas políticas de segurança da informação, sabe? É como você tem a política de resposta a incidentes do seu trabalho, né? Nós também, sabe? E isso foi combinado antes de qualquer outra coisa. Então foi assim, se fôssemos invadidos, eu confessaria que tudo era meu. Daí eu disse, escute, antes fui policial, né? Escute, eu sou fornecedor na Dark Web e tudo isso é meu. E eles perguntaram qual era o segredo do cofre. E eu dei, né? Eu vou fazer dizer que não. Eles abriguiam de qualquer maneira, sabe? Mas naquele momento, aparentemente, a polícia estava despreparada para realizar qualquer tipo de prisão. E então eles foram embora. Mas formalizaram um indiciamento contra Sam e marcaram uma data para a acusação dele. Isso, então eu vou lá pra minha audiência de acusação, sabe? Só que eu tinha me mudado, né? Eu fui pra um apartamento e o departamento de segurança apareceu no dia da minha acusação naquela casa velha, no endereço antigo, porque eles não sabiam que eu tinha me mudado. Eles queriam me prender lá e me levar algemado pro tribunal, mas eu não morava mais lá. E os amigos não sabiam que eu tinha me mudado. Eles todo rockstars e não tinham ideia de onde eu tava. Então, minha ex disse pra eles, ele se mudou e o endereço é esse aqui. E no momento em que chegaram lá, eu já dava meio caminho do tribunal, eu já tinha ido para me entregar, né? Então, eles disseram, olha, o tempo que você foi vendedor, eu acho que foi no total, tipo, 1 ano e meio ou 2 anos. No pouco tempo que você foi fornecedor, você andou por lugares e aprendeu mais sobre essa cultura e se infiltrou nessa cultura de um jeito que nós não conseguimos em 6 anos. No meu curto período de tempo, eu me inseri muito nessa comunidade, sabe? Eu acabei trabalhando com esses mercados, iniciando o Red. Eu me tornei uma parte indispensável da comunidade, sabe? Contribuindo, sabe? E contribuindo de maneiras significativas. E foi por isso que me tornei valioso para a comunidade no final das contas. Daí eles disseram para mim, escute então, alguém com seu conhecimento pode nos ajudar e nós queremos te trazer um laptop para você e você continuar recebendo pedidos e vendendo. Você não vai enviar drogas, mas apenas coletar as informações, sabe? E eu era... Cara, peraí. Lembre-se, eu já estive preso antes, certo? Eu tinha estado na prisão estadual. Mas não tô pronto, cara. Você tá doido? Eu trabalhei com cartéis, cara. Você sabe o que eu quero dizer, né? Eu trabalhei com vários cartéis. Você acha que eu vou contar sobre eles? Eu tenho uma família, cara. Você sabe o que eu quero dizer, né? E eu fiz isso pela minha família e agora você acha que eu vou arriscar a vida deles pra escapar de uma punição? Tá maluco, mano? Não, tá maluco. Eu morreria por eles, entende? Eu mataria por eles. Eles são minha família, entende? E eles ficaram putos com isso, claro, né? Porque eu não colaborei. Recapitulando, Sam e sua prima puderam voltar para casa enquanto o caso estava sendo processado, e eles marcaram uma data para quando ele deveria comparecer no tribunal. Sam havia se mudado e morava em um pequeno apartamento, e, em algum momento durante seu tempo como vendedor no mercado da Dark Web, sua prima apresentou uma senhora para ele. Sam e ela conversaram muito online e por telefone, mas nunca pessoalmente ou mesmo por videochamadas. Eles se tornaram muito próximos e bons amigos, e até flertando às vezes. Ela não sabia, claro que ela não sabia nada sobre o que eu estava fazendo, porque isso seria, eu considerava isso um grande risco operacional, entende? Contar para ela. Então eu apenas disse a ela que tinha um negócio, e não fui específico sobre isso. Aprendemos muito um sobre o outro e enquanto eu fazia minhas vendas, mas ela não sabia de nada. Aí
depois da apreensão, eu perdi todos os meus eletrônicos e perdi o número dela. Perdi todas as informações dela, sabe? Eu tive que procurar tudo e minha prima conseguiu encontrar o Facebook dela. Eu lembro-me de encontrar o contato com ela, lembro-me de entrar em contato com ela e ela ficar tipo, putz, você não faz comigo há 4 dias, o que foi que aconteceu? E eu tive tudo aprendido pelos federais, você sabe? Era como aqueles caras que terminam com uma mulher e dizem a ela, eu sou um espião, eu tava tipo, o departamento de segurança fez uma busca e apreensão e eles chegaram com uns 30 policiais estaduais com a força-tarefa de crimes cibernéticos e levaram tudo, sabe? E ela, qual é essa? Escute, que se você não quer falar comigo é só me descrever, sabe? E eu juro por Deus que fui invadido pelo departamento de segurança e tudo foi confiscado. E claro que ela acabou descobrindo que era verdade, que meu telefone tinha sido levado mesmo, e então ela acabou se mudando de onde morava para ficar aqui comigo, sabe? Porque eu disse para ela, olha, eu tenho essa acusação, então só me esqueça, sabe? Isso não vai dar certo, eu acho que eu vou cumprir uns 20 anos. Mas nós queríamos nos casar, sabe? Nós tínhamos nos apaixonado, conversando um com o outro, nós nos apaixonamos intelectualmente. E eu não sabia como ela era e não achava que ela sabia como eu era, sabe? Nós passamos 2 anos conversando e eu odiava. Eu não tirava uma selfie por causa da minha obséquia, entende? Então, quero dizer, eu não dava uma foto por conta disso. Então eu só falei com ela. Eu só falei isso com ela depois da busca e apreensão, sabe? Aí foi que eu mandei uma selfie pra ela agora porque dá pra fazer mesmo, né? Então, aí ela disse, ei, eu já sabia que você era assim porque sua prima me mostrou uma foto sua um tempo atrás. E eu tipo, o quê? O que? Você tá brincando comigo? E ela me enviou uma foto dela e eu tava tipo, muito longe dela, sabe, cara? Eu sou um cara tipo assim, tipo 3 e ela tava tipo 10 fácil, sabe? E eu, mas que diabos? Ela, você é bonito. E eu, não sei, tá bom, não vou discutir com você. Eu acho, mas eu tenho meio a síndrome de impostor também, sabe? Aí eu dizia, olha, de jeito nenhum. Eu devo esperar uns 20 anos, só me esqueça, tá bom? Não investe nisso que não vai dar certo. Podemos ser amigos e tal. Mas aí ela insistiu e dizia, escuta aqui, não é tudo sobre você, tá bom? E eu, assim, e ela, eu te amo, cara, não me importa quanto tempo você pegar, entende? E eu fiquei, cara, isso foi incrível pra mim, sabe? Eu tive pessoas no passado que estiveram na minha vida e disseram que ficariam comigo durante uma pena de prisão, mas não ficaram, sabe? Então eu tava muito desconfiado disso. E é por isso que meio que eu não queria que ela tivesse que lidar com essa situação toda e não sabia quanta dor e agonia iria ter. E ela sabia. Cara, foi uma loucura. Ela ficou comigo através da minha... Tudo. Através da minha sentença, da minha prisão, tudo, cara. Eles foram morar juntos e esperaram pela data do tribunal. Agora, é claro, Sam estava super curioso sobre como eles o pegaram. Ele tomou tantas precauções. Onde teria errado? Então, ele investigou sobre isso e descobriu que a evidência que os federais tinham contra ele continha 3 palavras: Operação Ouro Escuro. No final, eu tinha encontrado um fornecedor na Dark Web chamado Gold, G-O-L-D. Ele cobrava de 5 a 10% para trocar seu Bitcoin por dinheiro. Você fazia assim, você mandava Bitcoin e ele enviava dinheiro pelos correios, sabe? Eu adorei esse sistema, era muito bom. Legal. É uma nova maneira de transformar seu Bitcoin em dinheiro. Basta dar a alguém e eles enviarão o dinheiro pelos correios. Isso evita as trocas criptográficas que costumam coletar muitas de suas informações pessoais. Isso funcionou bem para o Sam e Gold
por um tempo, mas então algo aconteceu. Gold foi preso e os federais perguntaram a ele a mesma coisa que perguntaram para Sam. Ei, você sabe muito sobre esta comunidade. Quer trabalhar para nós ou ser preso? Gold concordou em trabalhar com os federais, o que então se tornou a Operação Ouro Escuro. Então, foi quando Sam enviou a ele algum Bitcoin e ele enviou para Sam algum dinheiro. Mas isso não fazia sentido para Sam. Algo não estava certo. Que lei ele quebrou aqui? É legal enviar Bitcoin para seu amigo e ele lhe enviar dinheiro de volta. Não há nada de errado nisso. Então, ele disse aos federais que não há crime em trocar Bitcoin por dinheiro. O grande problema do procurador dos Estados Unidos foi que eu peguei 10% para sacar o Bitcoin. E isso mostrava intenção criminosa, sabe? E eu, a única coisa que eu disse ao meu advogado de defesa, cara, você sabe que existem caixas eletrônicos de Bitcoin que cobram 10%, certo? Não é isso, né? Isso não faz sentido, entende? Então, isso ainda não estava fazendo sentido para Sam. Estariam os federais inventando crimes para obter um mandado de busca? Porque se eles obtiveram um mandado de busca por motivos falsos, talvez o caso pudesse ser encerrado. Sam continuou procurando respostas. Então, mas o que realmente aconteceu foi que minha prima ficou complacente, sabe? Ela estava indo aos correios com 12 pacotes. Lembra do que eu disse que 3 pacotes tinham um endereço de retorno? A cada 3 pacotes tinha um endereço de retorno diferente neles, e os próximos 3 tinham outro endereço de retorno e de uma cidade diferente. Mas ela estava indo para lá, nosso número combinado era de 3 pacotes, né? Esses 3 pacotes que têm o mesmo endereço de retorno. Aí ela agora estava indo aos correios com 12, 15, 20 pacotes, entende? Lembre-se que eu disse que tinha que ser 3 pacotes de um endereço diferente, de um endereço de retorno diferente por agência, entende? Então, ela vai lá, em alguns casos, com 6 endereços de retornos diferentes, e é claro que os funcionários dos Correios, né, olharam aquilo e... que diabo é isso? Mas aquilo ainda não era suficiente para um mandado, sabe? É suspeito, mas não, é uma suspeita razoável, mas não era ainda uma causa provável. Então, o que acabou acontecendo foi que o inspetor postal dos Estados Unidos abriu um pacote sem mandado. Ele abriu a barreira visual e abriu as 3 camadas do selo a vácuo e encontrou um pouco de coca, sabe? Então eles usaram aquela coca para solicitar um mandado de busca federal para casa, depois de seguirem minha prima de volta lá para casa, entende? Cara, eu fiquei com muita raiva da minha prima, sabe? Eu cheguei para ela e disse, putz, você não seguiu a política de segurança e agora tá me custando 200 anos de prisão, porque tava com preguiça de dirigir, sabe? Mesmo recebendo por isso, você estava com preguiça de ir fazer só o seu trabalho, de dirigir até as agências diferentes, entende? Mas depois eu cheguei à conclusão de que, no final das contas, não era culpa dela, sabe? Era minha culpa mesmo. Eu tava no comando, entende? Então, cabia a mim supervisionar e fazer um bom trabalho fazendo isso, sabe? E é por isso que tivemos foi por isso que aconteceu aquela perseguição. Me obsequio no final das contas e minhas políticas de segurança da informação eram tão precisas que eu nunca teria um problema com as autoridades. Então, com a queda do Hansa, para provar isso, suas coisas estavam em todos aqueles bancos de dados e que agora tinham sido confiscados pelos federais. Sim, sim. E eles fizeram uma prisão em massa por conta disso? Sim. Centenas de pessoas nos Estados Unidos. O Hansa era europeu, mas eles faziam muito negócio fora. A Operação Baioneta. Eles fizeram centenas de prisões nos Estados Unidos de traficantes e vendedores. Mas você não era um deles, então isso meio prova que sua OPSEC era bem rígida. Isso. Então, tive momentos em que investiguei a minha descoberta
E os federais chegaram a comprar drogas de mim, tipo, umas 20 vezes, sabe? Eles compraram coca, compraram LSD, compraram maconha. A única coisa que não compraram era aguardente, mas compraram quase tudo. Mas não havia nada, nenhuma impressão digital, não havia cabelo, nem mesmo DNA necroscópico, não tinha nada, cara. Mas no final das contas, mais uma vez, foi essa coisinha, sabe? Isso que causou tudo isso, foi a complacência dela. E Joe está sobrecarregado fazendo todos aqueles trabalhos, tendo toda a minha atenção tão dividida, que não fiz um trabalho adequado monitorando e certificando de que ela estava fazendo o trabalho corretamente também, entende? O que acabou acontecendo foi que meu advogado solicitou que é chamado de audiência de Frank. Uma audiência de Frank é quando você pode mostrar que a polícia infringiu a lei para pegá-lo, sabe? Então essa foi minha política de segurança desde o início. Era como, se vocês vão me pegar, vão ter que passar por esse labirinto complicado, que vocês vão ter que dar duro para poder chegar no final, entende? Era como aquela coisa toda que você vê em Law and Order, sabe? É como, é fruto da árvore venenosa, eles infringiram a lei para fazer isso, então tá tudo cancelado, tudo anulado, sabe? Essa era a outra parte do meu plano. É por isso que eu estava pronto para admitir também tudo tão prontamente. Eu conhecia meus direitos, eu sabia que não tinha nenhuma obrigação de falar, eu sabia que era melhor pedir um advogado, mas também sabia que eles provavelmente teriam que infringir a lei para me prender, sabe? Se for tipo esse o caso, e eu admito tudo, e eles como um todo, então tá tudo bem. Não há mais nada que eles possam fazer. Se tudo naquela prisão, daquele mandado de busca original for descartado, não há caso, entende? Agora, lembre bem, os federais têm uma taxa de condenação de 99%, eles não pedem, cara. E é como se você jogasse xadrez comigo e eu dissesse que todos os meus peões são rainhas, sabe? Você não tem como perder, entende? Agora, eu tinha essa audiência de Frank agendada e com isso, essa audiência de Frank é muito difícil de conseguir. É super difícil de conseguir. Mas aí o procurador dos Estados Unidos entra em contato com a minha advogada e diz pra ela, olha, eu não quero essa audiência de Frank. Aí minha advogada me procurou e me disse, e ele disse, né, o procurador disse que não quer ir pra audiência. E eu, claro, aposto que ele não quer ir, porque nós vamos provar que eles fizeram tudo ilegalmente, ué. O promotor disse pra ela, na verdade, diga pra ele que se ele se declarar culpado, eu vou dar a ele o máximo de 108 meses, que é tipo uns 9 anos, né? Mas se ele não fizer e formos pra audiência, ele terá 9 das 10 acusações retiradas, mas não terá acusação de conspiração retirada, sabe? E eu, bem, o que ele quer dizer com isso, né? Ela perguntou, a advogada perguntou, você leu o seu PSR, né? O PSR é o relatório de pré-sentença, é o seu histórico de vida, de toda a sua vida. E eu disse, não, ué. Então eu fui ler e olhei lá que na página 15, naquela página, explicava a oferta da minha prima, sabe? Então quando eu fui indiciado pela primeira vez, depois que saí e fui solto sob minha própria fiança, depois que saí, minha advogada me ligou e disse, você quer entrar e fazer uma oferta? E eu, o que é uma oferta? E ela disse, uma oferta é quando você chega e conta a eles o que você fez, para quem trabalhou, quem comprou de você, quem fez o quê, com quais fornecedores você trabalhou e o que você sabe sobre eles. E eu tipo, cara, isso pra mim é você tá maluco, né? E ela, mas nós não chamamos isso assim. Eu acho que as pessoas com quem trabalho até fariam, sabe? Mas eu não. Isso pra mim é uma sentença de morte, sabe? Não só pra mim, mas pra minha família também. Essa não era minha vibe, sabe? Eu não vou colocar as pessoas numa caixa porque tenho medo de estar numa caixa também, entende? Eu sou homem, bicho, eu me caro, entende? Então eu vou aceitar a responsabilidade de tudo aquilo que fiz. Aí a advogada, então tudo bem. Aí lá vai eu, lá na página 15 do PSR e vejo a oferta da minha prima, entende?
E agora eu já sei o que é uma oferta, sabe? E eu li, diz, a sua prima ofertou você. E ela confessou todas essas coisas, como tudo, sabe? Tipo, ele me mandou enviar esses pacotes, eu não sabia o que tinha nos pacotes. Eu tinha um percentual de cada, tudo que tava no pacote tinha um percentual. Ele me ajudava lá com as etiquetas e eu fiquei assim, no quê? Aquilo explodiu minha cabeça, sabe? Tava tudo ali explicado por ela. O que eu entendo por um acordo de oferta é onde você admite o que fez para obter uma sentença reduzida. Com a prima dele, as informações que ela forneceu na oferta foram suficientes para que ela não pegasse nenhuma pena de prisão. Foi bom para ela, mas ruim para Sam. Sam ficou chateado porque ele disse a ela para não admitir nada e que ele assumiria toda a culpa. Não sei o que a fez desviar do plano. Talvez ela só quisesse se livrar de uma consciência pesada. O grande plano de Sam era que os policiais invadissem a casa e levassem tudo. E mesmo que ele admitisse a culpa, ele conseguiria provar ao juiz que os policiais teriam infringido a lei para obter as provas contra ele, o que tornaria seu caso inválido. Ele pensou que isso funcionaria porque a Operação Ouro Escuro não era prova suficiente e os Correios abriram um pacote sem mandado. E essa era uma grande cartada. Ele acreditava que, se pudesse provar que eles infringiram a lei, eles teriam que jogar fora todas as evidências e anular o processo. Mas esse plano saiu pela culatra. Sua prima contou tudo, dando mais provas aos promotores. Então, ele se depara com uma nova decisão. Ou consiga uma audiência de Frank para provar que a polícia infringiu a lei para prendê-lo, o que pode ou não ser do seu jeito, e mesmo que fosse do seu jeito, ele ainda teria uma acusação de conspiração, que poderia levá-lo de 20 a 30 anos de prisão. Ou simplesmente admitir ser culpado, fazer um acordo judicial e pegar no máximo 9 anos de prisão. De repente, a audiência de Frank parecia mais uma aposta e os 9 anos pareciam a melhor opção. Então ele aceitou o acordo judicial e admitiu que era culpado. Por volta dessa época, sua namorada e ele tinham se casado e estavam morando juntos, esperando a grande audiência da sentença. Quando chegou o dia da sentença, o juiz o condenou a 60 meses de prisão, o que dá 5 anos. Durante seu tempo na prisão, sua esposa o visitava com frequência, dando-lhe esperança e encorajando a permanecer positivo. Sam deveria ser libertado da prisão em 2024, mas ele estudou na biblioteca jurídica da prisão e solicitou uma libertação compassiva, que lhe foi concedida, e, assim, libertado depois de cumprir apenas 18 meses de prisão, em vez dos 5 anos que deveria. Quando ele saiu, sua esposa estava ali esperando por ele, feliz por sua liberdade. Depois que saiu, ele queria ajudar os outros a lutar contra a lei. Voltou para a escola, formou-se e tornou-se um paralegal, que é o que ele está fazendo agora. Ele até escreveu um livro sobre como escrever uma moção de liberação convincente e compassiva. E também está fazendo vídeos para o YouTube e postagens em blogs e dando palestras sobre sua história. Um grande obrigado ao Sam Bent, e também conhecido como Doing Fat Time, e também conhecido como Kilab, e também conhecido como Two Happy Times 2. Vou lançar novos episódios deste programa todos os meses a partir de agora, então vejo vocês no próximo mês. Este show é feito por mim, o programador cowboy Jack Rhysider. Esta é uma versão autorizada em português do podcast Darknet Diaries e produzida por mim, Neil Vedder, que também faz a voz do Jack Rhysider. E a voz do Sam Bent foi produzida por inteligência artificial. Me diga se você percebeu e o que achou dessa experiência. Um agradecimento especial à turma do canal TI da Depressão no Telegram, em especial ao Victor VK, pela força na divulgação. Segue lá se você gosta de rir das tristezas da vida de TI. Basta procurar no Telegram por
TI da depressão. E se você gostou deste conteúdo, colabore enviando para um amigo. Desta forma, poderemos trazer os demais episódios do programa e em breve ter nossas próprias edições originais. Por que o capacitor beijou o diodo? Porque ele não conseguiu resistir. Este é o Darknet Diaries.